Olá, estamos de volta. Então, professora, voltando... Olha, existe uma infinidade de tipos de personalidade e se a gente fosse pensar em termos de autores, né, eles vão designar essas personalidades, classificando-as de formas diferentes. Nós costumamos dizer que é muito difícil você fazer uma avaliação de personalidade, mas você vai fazer uma avaliação de traços de personalidade que vão indicar algumas características que podem colocá-lo num determinado grupo, né? Vamos dizer assim, com características mais marcantes ou menos marcantes. E aí você tem a caracterização desse sujeito, mas se a gente for pensar objetivamente, eu não consigo dizer que tem uma personalidade única ou que aquele sujeito tem uma personalidade específica e vários vão ter semelhantes a ele. As diferenças são significativamente grandes. Entendi. E como se desenvolve essa personalidade na infância? Isso, então, como a personalidade ela é uma construção, ela parte-se sempre de uma base biológica, então quando nós nascemos nós já trazemos essa base biológica e nós entramos na interação social com outras pessoas, principalmente com os nossos pais, inicialmente com a nossa família, então esse aí seria o ponto inicial da formação, né, a constituição da nossa personalidade, esse estabelecimento de relação com a nossa família, com os nossos pais. E aí, essa personalidade vai sendo construída a partir dessa interação, dessa relação. Então, claro, os pais têm um papel fundamental, né, de estabelecer uma relação positiva com esse filho, né, de deixar um espaço para esse filho existir, desejar que esse filho se desenvolva, cresça, né, então todo um investimento afetivo sobre esse filho que é fundamental. E depois ele vai estabelecer outras relações, né? Num outro momento, as relações que ele estabelece com os seus pares, com os seus irmãos, colegas. E essa personalidade ela é construída ao longo da vida ou até uma certa idade? Como que é? Isso também, temos autores que vão divergir em relação a isso, né? Na psicanálise freudiana, por exemplo, Freud acredita que a estrutura básica de personalidade se formaria ali até mais ou menos os 5 anos de idade, mas o que os autores dizem, como ela é uma construção, existe uma parte mais fixa, mas existe uma parte mais fluida, então nós vamos mudando ao longo da nossa vida. Então, a gente constrói a personalidade ao longo de toda a nossa existência. A base dela, ela é construída na infância, mas nós vamos tendo experiências e aprendendo a lidar com as coisas que acontecem, então nós vamos mudando ao longo da vida. Né? Então, essa personalidade, ela tem uma parte que é flexível, que vai se modificando, que vai se adaptando aos acontecimentos, à vida, às experiências que a gente vai tendo. Então, ela está interligada também ao contexto social e com as relações que ela estabelece, Isso. né? Tá. Então, numa escola, de repente, a criança pode se portar de um jeito e com colegas em casa, ela se porta de outro jeito. Está relacionada à personalidade? Pode ter uma relação com a personalidade, com aquilo que é aceito em casa e aquilo que não é aceito na escola. Então, ele aprende a lidar e se adaptar, né? Alguns se adaptam melhor, outros não, mas ele vai manifestar a sua personalidade. É muito difícil que uma criança seja totalmente diferente em casa e na escola, mas ela pode apresentar comportamentos diferentes de acordo com os ambientes. Tá. E como os pais podem ajudar em questão da personalidade da criança? Isso. Em relação à formação da personalidade, né, o que a gente vai ter como ponto de partida é pensar em participar da vida dos filhos. Eu acho que isso é essencial, né? Se a gente está dizendo que a personalidade ela vai sendo construída nas interações, é fundamental que os pais interajam positivamente com seus filhos, né? O que seria uma interação positiva? É estar perto desses filhos, é dar atenção, é dar afeto, estar presente, brincar com essas crianças quando elas são crianças, né? É ouvir, é contar histórias, é fazer parte da vida delas, que é uma coisa que a gente tem visto cada vez menos, né? E vai formar uma personalidade nesses filhos? Vai, mas é uma personalidade com aspectos que podem ser mais negativos, né? Esses pais estarão ausentes, não estarão passando amor, afeto, atenção, carinho para esses filhos, porque vão estar ocupados com outras coisas. Então, é importante a presença dos pais, né? Que colocam limites, que educam, mas principalmente
que amam seus filhos. Entendi. Né? Então, esse é um ponto de partida importante. Tá. E a criança estar em contato com seus pares, acho que também é importante nessa construção, né? Sim. Porque num ambiente que ela só se encontra com adultos, acho que a personalidade dela vai se tornando diferente, né? Isso, é importante, né, num primeiro momento, esse contato muito próximo com os pais, ele vai acontecer nos primeiros anos de vida ali, a família tem uma importância muito grande. Posteriormente, a criança vai ampliando os seus espaços de relação, né, e isso é muito importante, a socialização é fundamental para a construção dessa personalidade, né? O ser humano não vive sozinho, né? A condição essencial é a relação com outros seres humanos. Então, assim, o ponto de partida é a família, depois ele vai para outros espaços. E aí a escola tem um papel fundamental, a relação que ele estabelece com os seus colegas, com a sua professora, dentro do ambiente escolar, tem um papel preponderante também na constituição dessa personalidade, né? E tem uma influência muito grande. Então, cabe aos pais escolherem a escola, né? Essa escolha da escola dentro de alguns valores, dentro do grupo social do qual ele faz parte, é muito comum. Então, a gente vai ver comportamentos diferentes a partir de escolas diferentes onde essas crianças estudaram. E aí, claro, características também diferentes de personalidade. Né? A questão da pandemia acabou atrapalhando um pouco nessa formação da personalidade? Eu acho que para algumas crianças, com certeza, ficar muito tempo isoladas, lidando apenas com o computador, né, teve alguma contribuição negativa aí, mas nada que não possa ser revertido. Né? E aí a presença dos pais, o estabelecimento de relações naquele momento de apoio para essa criança foi muito importante. E dali, agora, acabou a pandemia, as crianças voltam para a escola, então dá vamos dizer assim, um valor especial para essas relações, para essas interações. Às vezes a gente não entende, mas o meu filho pode ficar em casa só comigo. Não, ele não pode. O ideal é que ele estabeleça contato com crianças da mesma idade, com adolescentes da mesma idade, que ele troque informações, que ele teste, né, até os seus padrões de relação fora do ambiente familiar, né? E aí você vai observar essa construção, ela se solidificando, né? Ele vai se entendendo e se conhecendo melhor a partir do momento que ele estabelece relação com outras pessoas, além do seu núcleo familiar. Né? Então, a sociedade ela tem um papel muito importante aí nessa relação do sujeito com ele mesmo e com a formação da própria personalidade. Né? Então, assim, eu tenho uma base, mas as relações são muito importantes. Elas é que vão propiciar experiências que vão levar esse sujeito a se construir enquanto sujeito desejante, a se construir enquanto sujeito social. Então, é muito importante, né, essas relações. E quais os tipos de personalidade mais comuns, se é que a gente pode falar assim? Olha, tem um estudo, né, recente que eles chamam de Big Five, que apontam alguns traços de personalidade aí que falam de algumas, eles dão alguns nomes, né, e falam de níveis, né, digamos assim, eu tenho a extroversão, né, então da extroversão à introversão, eu tenho personalidades muito extrovertidas, eu tenho personalidades com traços medianos, né, não são nem muito extrovertidos nem introvertidos, e eu tenho os introvertidos, são aqueles mais fechados, né, então eu tenho um espectro, né, e aí eu vou observar que alguns são super extrovertidos e alguns, ao contrário, são muito introvertidos, e eu tenho muita gente no meio disso. Esse é um traço. A abertura para o novo. É que costumam colocar numa caixinha, né? Todo mundo tem que ser extrovertido, expansivo. E não é bem assim, né? Tem que respeitar a personalidade de cada um, né? Isso. E procurar trabalhar se aquilo faz mal para aquela pessoa, se ela é muito introvertida, tem que trabalhar aquilo, Isso, né? tem que descobrir por que essa introversão e em que medida isso também faz mal para aquele sujeito. Porque eu posso encontrar pessoas introvertidas E resolvidas. Né? Na verdade, a introversão dela me incomoda mais do que incomoda ela. Então, é importante observar isso. Né? Eu tenho aspectos que, a priori, não são nem positivos e nem negativos. Né? Há profissões que, se eu tenho um sujeito muito extrovertido, ele não vai fazer sucesso nelas.
Tá? E ao contrário, eu tenho outras que eu preciso ser extrovertido. Se eu não for, eu também não vou obter sucesso nessa profissão. Então, de acordo com essas características, eu vou pensar o que eu posso fazer. Então, muitas vezes até uma orientação por parte do psicólogo é me conhecer para saber das minhas características e aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal, e aí procurar o equilíbrio, né? Que o equilíbrio é sempre o que a gente aspira, né? Nem sempre a gente consegue, mas é sempre o que a gente aspira, né? Então, esse é um exemplo. A gente tem também a questão da abertura para novas experiências. Tem pessoas que são super abertas, né, a novas experiências, uma característica de personalidade, um traço, digamos, de personalidade. Mas teria a ver com a extroversão ou introversão ou não necessariamente? Não necessariamente, aberto para o novo, curioso, pesquisador, né, vai em busca das coisas. Pode ser um introvertido, extremamente estudioso, pesquisador, fica lá no seu laboratório e vai buscar coisas novas. E a gente pode encontrar pessoas extrovertidas que não são abertas para o novo. Elas se sentem seguras naquele ambiente com aquelas experiências que elas já conhecem. Então, elas não conseguem extrapolar aqueles limites, né? Então, são questões aí que vão de uma variação, vamos dizer assim, do excesso à falta. E aí, no meio, eu tenho... o termômetro aí seria a pessoa, se ela se sente bem, tá ótimo, né? Se ela verifica que ela não está adequada a um determinado local ou profissão ou situação, daí é uma questão de trabalhar, né? Isso, e às vezes observar as expectativas também que o meio tem em relação às pessoas, né? Então, o meio às vezes espera dela determinados comportamentos ou determinados traços que ela não tem, né? Então, como lidar com isso, né? É ter uma clareza do que eu estou esperando das pessoas e quando são expectativas minhas, que é o que o outro não vai satisfazer, né? E nas relações pessoais isso acontece, nas relações profissionais isso também acontece. Agora, a gente vai aprendendo a lidar com isso que é importante. Eu posso me modificar, eu posso ter sido uma criança muito introvertida, mas ao longo da minha vida, pelas experiências que eu fui tendo, eu me tornar uma pessoa mais extrovertida, mas não totalmente extrovertida. Né? Eu vou continuar tendo algumas, vamos dizer assim, alguns comportamentos que me lembram a introversão. E o outro olhando de fora vai dizer, ele tem uma personalidade introvertida. Mas sou capaz de fazer atividades no meu trabalho que exigem comunicação, uma extroversão maior. Mas não consigo ser totalmente extrovertido. Porque não é aquela natureza. Isso, porque não sou assim, né? Não é uma característica da minha personalidade. Então, eu não mudo radicalmente, mas eu posso me adaptar e me modificar aos poucos para lidar com as situações que vão acontecendo aí no dia a dia. Mais por questão de não sofrimento da pessoa, de repente vale a pena trabalhar isso. Mas é importante respeitar também, né? E não achar que todo mundo tem que ser extrovertido. Não é assim. Não, né? Não, até porque tem coisas muito boas nos introvertidos, como tem coisas muito boas nos extrovertidos, como tem coisas ruins nos extrovertidos e também nos muito introvertidos. Então, é buscar sempre esse equilíbrio, né? Entender a natureza daquele sujeito, como que ele funciona, né? Quais são as características da sua personalidade, quais são esses traços, o que pode mudar e vai fazer bem para ele e o que não precisa mudar, né? Porque ele, naquele momento de vida, ele não precisa se modificar radicalmente, porque ele está bem, ele está conseguindo exercer as suas funções, né? Então, a maioria das pessoas que procura ajuda, né, por questões relacionadas a algumas características, ela busca mudanças. Mas sabe que essas mudanças nem sempre serão tão radicais, mas ela é aprender a lidar, né, com as suas características, com seus sentimentos, com as suas emoções, e aí a partir disso as mudanças vão acontecendo. E elas vão de forma mais natural tem que ser, né? Eu acredito que se eu te perguntasse se a Gisele de hoje é a mesma Gisele de 20 anos atrás, você ia me dizer que não. Né? As suas características de personalidade muito provavelmente se modificaram, né? Porque as experiências que você teve há 20 anos atrás são muito diferentes e elas foram moldando. A convivência social vai modificando, as pessoas que você conhece, né? São outras. Vão se estabelecendo
estabelecendo outras relações, né? De repente você era mãe de crianças, agora você é mãe de adultos ou de adolescentes. Isso modifica, claro, a sua personalidade. A base, logicamente, a estrutura é a mesma. Você consegue se reconhecer, a tua identidade está ali. Mas algumas características vão sim se modificar pela experiência. Se a gente for pensar isso daqui 20 anos, a gente vai ver mudanças também, porque a própria sociedade se modifica. Então, a gente está inserido num determinado grupo social, econômico, cultural, e algumas questões vão influenciar nessa construção. Então, eu não vejo como uma construção que acabou, é uma construção contínua. Existem aspectos que não vão se modificar, que são mais constantes, mas existem aspectos sim que se modificam, né? Tá. Isso é importante a gente pensar, né? Aí você tinha também falado a questão da adaptabilidade, tem pessoas que se adaptam mais fácil, tem pessoas que não se adaptam, né? Então, como lidar com essas questões, né? Com essas características, né? Então, eu me adapto mais ou não. Então, observar essas nuances, né? Perfeito. Como é que eu posso, partindo desse sujeito que se adapta mais facilmente e o outro que não se adapta em momento algum, né? Como é que eu posso organizar isso, né? Então, são características aí super interessantes para a gente pensar. Ótimo. Tá muito bom o papo, professora, mas nós vamos fazer um intervalinho e a gente já volta. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Última chamada Uninter. Corre e comece a estudar ainda neste semestre com condições incríveis. Até 70% de desconto nas mensalidades da graduação à distância. E se já é formado, faça uma pós-graduação à distância a partir de R$ 99,00 mensais e ganhe outra. Última chamada Uninter. A hora de acelerar a conquista dos seus sonhos é agora. Inscreva-se já! Uninter.com. O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos!
Olá, estamos de volta. Então, professora, voltando sobre personalidade ainda, o que a professora tem a complementar para nós? Então, finalizando aquela ideia, né, do Big Five, dos 5 traços, então a gente, a questão do neuroticismo, que é um outro traço, né, então eu teria ali aquele sujeito mais, vamos dizer assim, tranquilo, mais sossegado, que realiza as coisas com, vamos dizer assim, tranquilidade e paz. E aquele outro que é mais angustiado, que sofre mais, né? Até o termo neurótico, às vezes é usado popularmente, né? Mas retrata muito aquela coisa de exagero, de preocupação, né? Então, que ele não consegue relaxar. Então, eu tenho como um traço de personalidade pessoas que são mais tranquilas, né? E outras que são extremamente angustiadas. Que costuma falar é a natureza da pessoa. A gente fala natureza, né? Mas na verdade é um traço de personalidade. Então pensar que algumas pessoas são mais tranquilas e conseguem realizar determinadas coisas com mais facilidade e outras não, né? E aí o último traço seria a realização. Essa realização é em relação à ação mesmo. Tem pessoas que são mais criativas, que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mais dadas à ação. Outras pessoas já não são tão criativas, são mais metódicas, elas já são mais concretas, elas precisam pé no chão, realizar as coisas mais objetivamente. E aí eu tenho as gradações no meio de tudo isso, né? Aqueles que conseguem um equilíbrio e aqueles que sofrem muito, ou são muito criativos, muito no mundo da lua também. Né? Então, são traços de personalidade. Precisamos conhecê-los, né, para que a gente possa, então, intervir quando for necessário, ou compreender melhor os nossos filhos, né, os nossos amigos, nossos familiares, nosso companheiro, nossa companheira. Perfeito. E quando a gente fala em temperamento, o que seria temperamento? Isso, então, é bom você colocar, né, porque o temperamento, ele faz parte da personalidade, é um dos componentes da personalidade e ele é um componente biológico, ele é um componente inato. Né? Então, quando nós herdamos o temperamento, né, dos nossos familiares, dos nossos pais, mas herdamos também da nossa espécie. Né? Então, as características relacionadas ao nosso temperamento, elas têm relação com a base biológica, mais do que qualquer outra coisa. Né? Então, esse temperamento, o próprio nome diz, né, tempera a vida da gente, é como nós somos, né? Mais tranquilos, menos tranquilos, mais explosivos, menos explosivos. Né? Então, ele dá esse temperinho, esse salzinho, esse docinho de cada pessoa, de como ela é. Né? E ele sofre pouquíssimas modificações. Né? Você aprende a controlar um pouco esses impulsos, mas o nosso temperamento ele não muda. Quando falam assim, tal pessoa é difícil, está relacionado ao temperamento? Pode ter relação com o temperamento. Agora, eu não sei o que eu quis dizer com difícil, né? Mas que traços de temperamento essa pessoa tem que fazem com que eu entenda que ela é uma pessoa difícil. Né? Então, a partir daí, eu vou pensar o temperamento dela em função, né, das próprias relações que ela estabelece. Às vezes, será que ela é difícil ou eu a enxergo como difícil? Porque, de repente, eu me identifico também com alguns aspectos dela e isso não é muito agradável para mim, né? Então, às vezes, eu projeto no outro coisas que são minhas ou eu me identifico com coisas que o outro tem e aí eu vou dizer, não, o temperamento é difícil. Na verdade, o temperamento tem características que podem ser difíceis de lidar, porque determinam comportamentos que essa pessoa vai ter. Né? E ela pode ser herdada da mãe ou do pai? De ambos, né? Porque é uma questão genética. E, de repente, genética. Esse indivíduo ele pode ser totalmente diferente do pai e da mãe? Pode ser parecido com o avô, com a avó, com alguma outra pessoa da família. Mas ele sempre, a gente pode observar, né? Às vezes em casa a gente escuta muito isso. Ele é parecido com o fulano. Não é fisicamente parecido, mas o temperamento dele é parecido com o temperamento do pai, o temperamento da mãe. Né? Então, daí as formas como ele lida com determinadas situações tem a ver com essa relação, né, biológica. E quais os tipos de temperamento? Bem, em relação ao temperamento, você tem ali, não sei se você já ouviu falar, acredito que sim, né? Uma classificação clássica, que é bem antiga, mas que ainda é utilizada, né? Então, o temperamento sanguíneo, o que seria esse temperamento sanguíneo? Aquela pessoa é sangue quente, né? A gente pode pensar ali. É aquela pessoa
que é líquida, que é ativa, né? Então, o sanguíneo, ele é assim, mas ele também sofre, né? Porque é uma pessoa intensa. Então, esse temperamento, o sanguíneo, ele é mais intenso. Aí eu tenho o fleumático, né? Vem de fleuma, aquela coisa mais tranquila, mais sossegada, mais calma, mais passiva. Mas tem o outro lado também, né? É bom por um lado e ruim por outro. Tem aspectos negativos no sanguíneo? Tem, né? Porque daí pode ser muito agitado, dificuldade de prestar atenção nas coisas, né? O fleumático pode ser muito atento, né? Porque é mais tranquilo, mais calmo, mas também pode não tomar iniciativa para algumas coisas, né? Tem o colérico, que é mais agressivo, que é mais explosivo, que pode, por exemplo, numa discussão, perde o controle, fala alto, né? Então, para algumas pessoas isso é meio assustador, né? Mas existem gradações. Tem aspectos positivos no colérico? Sim, é mais ativo, faz as coisas, mas pode ser mais irascível, né? Não tão simpático. E um indivíduo ele pode ter várias características? Aqui entra uma questão interessante. Quando a gente vai fazer uma classificação, por exemplo, uma avaliação psicológica, com relação ao temperamento, a gente geralmente consegue colocar ele num tipo de temperamento, é mais fácil. Agora, quando a gente fala de caráter, daí já não. A gente vai encontrar traços de caráter em proporções diferentes no sujeito. Se a gente fosse fazer uma avaliação geral, né? Uma avaliação geral. Eu posso encontrar alguns traços diferentes, algumas características um pouco diferentes em intensidade. Né? Então, eu sei mais uma coisa do que outra, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, eu consigo perceber. Porque nós não conseguimos, enquanto sujeitos, ser uma coisa só. Né? Nós somos um conjunto de... A gente se influencia pelo ambiente, pelas relações sociais. De sentimentos, de emoções, de relações em diferentes etapas da vida. Mas eu tenho um temperamento, esse é o meu temperamento. Existe um lado predominante, digamos como assim. Eu vou lidar com as coisas, ou eu vou ser mais calmo, mais tranquilo, mais introvertido, ou ao contrário, vou ser mais aberto, mais expansivo, mais com sangue quente, vou ser mais explosivo, mais difícil de lidar, mais antipático. Então, eu tenho algumas características que vão se mostrar mais, vamos dizer assim, para o outro, né? E outras que não. Mas é muito difícil eu mudar o meu temperamento, porque, né, como a gente já disse, ele tem uma determinação biológica, né? Ele tem uma determinação inata, então é mais difícil. Agora, eu posso aprender a lidar com isso. Entendi. Né? E caráter? Bem, o caráter, ele na verdade, fruto das interações que eu vou estabelecer com o meio, com as pessoas que estão à minha volta. É um outro componente da personalidade, né? Então, o temperamento e caráter compõem a minha personalidade, ele tem uma relação com a sociedade, com o grupo do qual eu faço parte, num determinado tempo histórico. Então, valores, crenças, questão de regras que estão postas num determinado momento na minha vida e que vão influenciar o meu caráter, né? A constituição desse caráter, ele vai sendo aprendido, eu vou aprender. Né? E você consegue moldar. Consegue moldar, o caráter ele é moldável. Né? Então, novamente, a gente tem características e gradações, né? Seriam os traços de caráter, eles vão marcar esse sujeito, eu às vezes consigo identificar mais facilmente esses traços de caráter, né? Mas não são fixos, no sentido de que eu vou aprendendo a lidar. Né? E aí eu vou me modificando ao longo da minha existência. Né? Se a personalidade muda, significa que esse aspecto da personalidade, ele é flexível, ele se modifica, porque ele é fruto das relações, das interações, ele é fruto da minha aprendizagem. A gente ouve muito falar assim, fulano tem um caráter duvidoso. Existe isso? Depende do que a pessoa entenda como duvidoso, né? Um outro exemplo, a pessoa tem caráter ou não tem caráter, que a gente ouve muito. A pessoa tem caráter, né? A pessoa tem personalidade ou não tem. Ela tem caráter, tem personalidade, temperamento. Só que caráter e temperamento têm características diferentes, né? Então, duvidoso. O que é duvidoso, né? Na verdade,
características desse sujeito, os traços de caráter me fazem achar que é duvidoso. Duvidoso em que sentido? Eu não posso confiar nele? Pode ser que sim, mas não é porque o caráter é duvidoso, é porque alguns aspectos, alguns traços desse caráter fazem com que ele não seja confiável. Entendi. Mas por conta ali de um espectro, de características. É a ação dele que daí... Comportamento, E daí entramos no comportamento. Isso, no comportamento. Então, o que é comportamento, o comportamento é um conjunto de respostas que o sujeito dá aos estímulos do meio. Então, é como eu ajo no meio, é o conjunto das minhas ações em determinado momento, Então, os estímulos internos e externos me levam a executar determinadas ações, e essas ações, elas são entendidas como comportamento. Quando eu me comporto, eu estou manifestando o meu pensamento, estou manifestando os meus sentimentos através da ação, ação corporal, visual. Mas muitas vezes a gente não entende o comportamento, por exemplo, um olhar. Isso é comportamento, quando o meu olhar encontra o olhar do outro. Não é uma ação propriamente dita, motora, mas existe uma integração, existe todo um movimento psicológico, cognitivo, mental, emocional e motor que faz com que dois olhos se encontrem. Então, eu entendo isso como um comportamento também. Então, às vezes eu olho para o outro para rir de alguém ou para, é isso mesmo, concordar. Então, eu tenho ali uma comunicação, e eu estou colocando para fora sentimentos, pensamentos. Então, o comportamento, ele é, na verdade, uma determinação, não seria o termo adequado, mas eu coloco em prática quem eu sou por meio do comportamento. As ações mostram para o outro quem eu sou. E esse comportamento, ele tem que se adequar a determinado local que o sujeito se encontra, Na escola, espera-se que tenha um comportamento, em casa outro, Depende... Isso. Existe a necessidade de filtrar, os comportamentos que são adequados em determinados espaços. E daí aí que vai entrar a personalidade, o temperamento. Isso, personalidade, temperamento, quem vai aceitar mais caráter, regra, quem vai aceitar menos, quem vai lidar melhor ou não com essas regras. E aí a gente pensar que se o caráter ele é construído, ele tem uma relação muito forte com as questões inicialmente familiares e depois com todas as redes sociais de que faz parte do sujeito. Então, a família, a igreja, a escola, clube, hoje em dia as redes sociais virtuais também, elas vão determinando caráter, elas vão contribuindo, na verdade, seria o termo melhor, para a construção desse caráter. Sim, a questão da leitura, de filmes, Até não usei o termo, acabei esquecendo, mas a questão cultural, muito importante, quando a gente fala de ambiente, a gente fala de ambiente social, econômico, cultural, político, histórico. Então, dentro que é a formação do sujeito como um todo. Isso, lá que a gente se reporta ao Vygotsky, tão importante para pensar essa questão. Mas vejam, quantos aspectos eu tenho que considerar na construção da personalidade, na construção desse sujeito. E aí eu tenho alguns traços de caráter que fazem a gente entender esse sujeito. Quem é esse sujeito? Que caráter é esse? Quais são os traços de caráter que existem? Então, por exemplo, a gente poderia começar pelo oral, Então, o caráter oral foi o Reich, que estudou, e a partir disso alguns teóricos hoje ainda utilizam. Então, pensar o caráter, esses traços de caráter a partir da constituição corporal do sujeito, ele faz essa relação, e aí com as diferentes etapas da vida que o sujeito vai passando. Então, por exemplo, o caráter oral, relacionado à questão da alimentação do bebê, e aí ele faz uma relação direta com a segurança que a gente sente nesse momento e o medo do abandono, Então, caracterizando as pessoas que têm um traço de caráter mais oral como pessoas muito comunicativas, geralmente são pessoas
que o corpo é mais arredondado, são pessoas que falam bastante, se comunicam bem, né, se dão bem em algumas profissões em que falar é muito importante, né, mas ao mesmo tempo são pessoas inseguras, muito sensíveis afetivamente, então sempre tem um lado positivo e um negativo. Sempre tem um lado positivo e negativo. Então, para a gente entender um exemplo, por exemplo, o corpo do Jô Soares, né, que era extremamente comunicativo, aparecem várias indicações de exemplos, né? O Jô Soares como alguém que tinha um caráter oral. Por que um caráter oral? Porque se comunica bem, fala bem, mas é muito sensível, né? E aí esse corpo mais arredondado, essa coisa que a gente tem vontade de abraçar, que acolhe, né? Que é uma coisa mais afetiva, né? Então esse seria né? dos traços, né? De caráter. Daí o esquizoide seria o primeiro ali, ainda quando a criança está dentro do útero da mãe, nesse ambiente que é mais seguro, mais tranquilo, mas que pode não ser tão tranquilo, pode não ser tão seguro, né? Então esse sujeito ele se sente muito inseguro nesse ambiente, ele pode ter sido rejeitado, então um caráter esquizoide tem traços de alguém que tem medo da rejeição, né? Então é alguém que procura agradar, né? É alguém que sofre com isso, não gosta de contato físico, tem medo de ser invadido. Então ele faz analogia àquele sujeito que é mais magro, mais reto, que tem os ossos das articulações mais protuberantes, assim, porque aí você não tem vontade de abraçar, né? E você não chega muito perto, aquela coisa que separa, né? Esquizo de separado, né? Então é um exemplo que ele dá, né? Depois ele fala do psicopata, caráter psicopata, não é o psicopata patologia, por favor, né? Então ele diz ali, durante o processo de desenvolvimento da criança, chega aquela fase da identificação e ele percebe que o pai e a mãe, ou dois pais, são pares, né? São sempre duas pessoas juntas e ele é o terceiro ali na relação. Então ele tenta agradar um, agradar o outro, e ele vai percebendo muitas vezes que nessa tentativa de agradar, ele precisa fazer determinadas coisas para agradar o outro, né? Então ele vai justamente trabalhar com essa questão da manipulação, né? Mas a manipulação em si não é negativa, mas é o que eu posso fazer para você me dar o que eu preciso, né? Então estabelece esse tipo de relação, que é interessante, né, do ponto de vista físico. E que corpo é esse, né? É um corpo, ele diz que é triangular, invertido. Então é que a parte de cima mais larga e a parte de baixo mais estreita. Então gosta de mandar, de manipular mesmo, de tomar as rédeas das coisas, assumir liderança, se posiciona. E aí ele dá um exemplo do Faustão, por exemplo. Que é um comunicador, mas que não deixa as pessoas falarem, né? Que ele corta, né? Quem já assistiu os programas dele deve ter visto, né? A pessoa está falando e ele vai lá e fala junto. Então ele tem que estar coordenando, organizando tudo o tempo todo, né? E aí a gente pode se identificar ou não com esses traços, né? E é sempre assim, nem 8 nem 80, né? Isso tem aspectos positivos, tem aspectos negativos e a gente pode aprender a lidar com isso, né? Cortar um pouquinho. Perfeito. Tá? E aí a gente tem o masoquista, né? Que é a questão da humilhação, que seria o penúltimo deles, né? Tem medo de ser humilhado, então ele é mais inseguro, ele não toma muita iniciativa, porque ele é mais duro, mais quadrado, né? Tudo na caixinha, bonitinho, então é mais perfeccionista. E o último deles é o rígido, né? Então o rígido, ele tem medo da traição. Então ele é mais competitivo, ele tem um corpo mais equilibrado, mas ele é mais competitivo, ele não entra para perder. Então se ele sabe que ele vai perder, ele nem entra na luta, né? Então é interessante, são pessoas que fazem tudo muito bem. Então a gente poderia usar como exemplo o Rodrigo Hilbert. Faz tudo muito bem. Entendi. Né? Mas é rígido nesse sentido, né? Ele tem que fazer tudo muito bem. Legal, nossa, que
Que gostoso, né, professora? As pessoas saberem isso, né? Que pode modificar a sua vida. De repente, se você entender essas situações, você acaba, de repente, modificando em algum aspecto. Que, de repente, não te satisfaça, você não esteja tão de acordo com determinada situação e você consegue trabalhar, né? É a questão do autoconhecimento, na verdade, que é tão importante, né? Então, se eu me conheço melhor, eu conheço os meus traços de personalidade, eu sei como eu funciono em determinadas situações. Você consegue buscar o equilíbrio, Isso, né? eu vou buscar um equilíbrio. Perfeito. Às vezes com a ajuda do psicólogo, mas... Professora, infelizmente chegamos ao final de mais um programa, mas o papo estava muito bom, agradeço a sua presença. Obrigada a todos, até a próxima. Eu também.